Olá pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso RS Play Entrevista, aqui na nossa RS Play, canal 524 da sua Claro TV. Convidado de hoje já foi deputado estadual, deputado federal, governador do Rio Grande do Sul, chegou a ser cogitado como vice-presidente da República. Tem uma trajetória marcada pelo equilíbrio, pelo foco nas contas públicas e por uma postura sempre moderada. Germano Rigoto é o nosso convidado de hoje. Vereador, muito obrigado pela presença, uma honra recebê-lo aqui. Um prazer enorme estar contigo depois de algum tempo e principalmente pela primeira vez estar aqui nos estúdios da RS Play TV. Eu fico muito feliz de saber que tu tens esse espaço nobre, importante, nos domingos à noite, tá? E fico muito honrado em poder participar do programa e conversar um pouquinho sobre todos os assuntos que tu entender que a gente pode abordar. O senhor é natural de Caxias do Sul? Sou natural de Caxias. Eu nasci em Caxias, tá? Estudei em Caxias, na época nós tínhamos primeiro grau, primário, secundário, sempre em Caxias. Aí deixei Caxias para vir para Porto Alegre para fazer a faculdade, fiz odontologia e direito em Porto Alegre. Odontologia eu não sabia, eu sabia do direito, odontologia eu não sabia. Odontologia foi antes do direito. Eu, na verdade... E atuou como dentista? Sim, 2 anos, quase 3 anos. Só deixei a odontologia quando eu assumi a Assembleia Legislativa. Mas a minha vida pública começou como vereador em Caxias. Depois de formado em odontologia, eu fui, na verdade, profissional odontólogo de sindicatos de trabalhadores, metalúrgicos, trabalhadores dos sindicatos bancários, de várias entidades, e tinha meu consultório. E ao lado disso, eu tinha uma atividade muito forte. Eu dava aula em curso pré-vestibular, o maior curso pré-vestibular do interior do Rio Grande do Sul, que na época era o Cursão, eu dava aula no Cursão. Eu era diretor cultural e social do Recreio da Juventude de Caxias. Eu toquei no Recreio da Juventude nos anos 80, lá quando eu tinha uma banda, fomos lá tocar. Pois eu fui diretor, nessa época eu fui diretor cultural e social do Recreio da Juventude e era diretor de Relações Públicas do Caxias. Do time? Aí do Caxias, que é bom a gente lembrar que o Recreio da Juventude era uma entidade social. O Esporte Clube de Juventude é uma outra entidade. Olha a preocupação do torcedor da Caxias para deixar claro isso. Porque, na verdade, as pessoas que não sabem, parece, mas como é? Ele estava no Caxias e estava no Juventude? Não. Caxias, meu time de coração, fui diretor do Caxias um bom tempo, inclusive na época... O melhor agora da primeira fase da Série C terminou em primeiro lugar. E agora vamos ter que enfrentar o quadrangular. Sim, agora que vem. B, o ano que vem, mas estou muito confiante nisso. Mas então, nessa época, Nando, eu tinha, além do consultório, além dos sindicatos, eu era professor de um curso pré-vestibular muito forte, que nós tínhamos na época, e era diretor do lado do Caxias, no futebol, e no social e cultural, no Recreio da Juventude. Então, isto, claro que me dava muito trabalho e tinha uma atividade muito forte. Eu já tinha entrado no MDB, na época, tinha me filiado ao MDB. Isso nós estamos falando de que ano? Isso, na verdade, a minha filiação no MDB foi em 74. Então, acredito. Ainda na época de MDB e Arena. Me formei em MDB e Arena. Me formei em 75 na odontologia e continuei no direito. Mas aí o que faço? Vou trabalhar em Caxias. Tinha uma atividade forte já na época do ensino médio. Eu estudava no Cristóvão de Mendonça, em Caxias, e era do diretório, do nosso diretório dos estudantes do Cristóvão. Eu era membro da diretoria. Então, eu já tinha uma atividade na política estudantil, e num período complicado, um período que 74? Nós lutávamos pela redemocratização do Brasil. Eu, como estudante, participava, como líder estudantil, das manifestações que haviam na época, isso antes de entrar no partido político. Aí, quando nós tivemos essa luta pela redemocratização, o partido que representava
efetivamente uma luta por nós termos mudança, era o MDB. Eu me filiei ao MDB, mas sem pensar em candidatura. Tá? Mas a atividade toda que eu desenvolvi em Caxias levou ao convite para que eu concorresse a vereador, isto ano de 1976. Tá? Eu sou candidato a vereador, faço uma votação histórica, enorme, tá? E aí eu entro na política, tá? Como vereador na minha cidade, em Caxias. Quando eu entro na política, eu já tinha a possibilidade, em 78, 2 anos depois, concorrer a deputado estadual, e eu faria uma grande votação, me elegeria deputado estadual, mas só fui concorrer em 82, tá? E me elegi com uma das maiores votações no Estado, tá? Em 82. Aí na Assembleia Legislativa eu fui líder de uma bancada, na época, Nando, tu observa o que era o período que nós vivenciávamos naquela época. São 55 deputados. Eu fui líder de uma bancada de 27 deputados. Tá? Então, a minha experiência na Assembleia Legislativa... Você participa ali da Constituição de 89 estadual, né? Na Constituição de 80, quando nós estivemos em 89, eu fui constituinte, constituinte, e eu liderei essa bancada de 27 deputados, de 55 deputados, e também tive a honra de ter sido líder do governo Simon, além de outras atividades que tive dentro da Assembleia Legislativa. Mas isto me levou a concorrer a deputado federal, tá? Depois da Constituinte, de concorrer a deputado federal, fui o segundo deputado federal mais votado do Estado, em 3 eleições para deputado federal, sempre entre os 2 mais votados do Rio Grande, tá? E fiz 3 mandatos de deputado federal, aonde na Câmara Federal fui líder do governo Fernando Henrique, tá? Naquele primeiro mandato do presidente Fernando Henrique, fui líder da bancada do MDB, presidi a maior parte do tempo que estive lá a Comissão de Finanças e Tributação e fui presidente da Comissão de Reforma Tributária no momento que nós quase conseguimos avançar a reforma tributária na Câmara Federal. Preparamos um projeto que, na verdade, foi o embrião para tudo aquilo que aconteceu depois, inclusive com este projeto agora que foi votado pelo Congresso Nacional. Eu tenho muita lembrança dessa sua preocupação com a questão tributária, porque era sempre assim, a gente como jornalista, né, estava esse assunto pipocando com quem a gente vai falar, isso era sempre uma fonte com quem a gente procurava, né? O que você acha que foi assim na Câmara Federal, né, a sua atuação mais importante? Assim, foi, eu diria que foi a liderança do governo naquela época, porque o governo Fernando Henrique, quando assumia, Nando, eu digo aos telespectadores, havia uma expectativa muito grande de reformas que o país precisava, tá? E nós tivemos a possibilidade de realizar as reformas que garantiram a estabilidade na moeda. Tá? Quer dizer, garantiram o Plano Real. O Plano Real vem do governo Itamar, com o Fernando Henrique como ministro, e aí o Fernando Henrique chega à presidência da República e complementa tudo aquilo que tinha acontecido durante o governo Itamar, ele como ministro, com a estabilidade da moeda. Mas aí vieram as reformas. A reforma do capítulo da ordem econômica, que permitiu as privatizações, e eu tive a oportunidade de conduzir isso tudo no Congresso, como líder do governo. Aí veio a reforma da Previdência, veio a reforma tributária na época, que foi a que não avançou, tá? Mas tivemos grandes momentos naquele período do Fernando Henrique, e eu como líder. E eu te diria que a questão da reforma tributária sempre caracterizou minha luta. Eu, como deputado estadual, já brigava por uma reforma tributária. Como deputado federal, sentindo que o meu governo, a área econômica do meu governo tinha resistência à reforma tributária com medo de perder receita, mesmo que o presidente Fernando Henrique tenha assumido o compromisso de realizá-la, tinha na área econômica uma resistência muito forte, com medo de perder receita para estados e municípios, com medo de comprometer a política fiscal do governo. Então, essa resistência que eu senti que havia dentro do governo, as reuniões, nós fazíamos uma reunião mensal na Granja do Torto. Os ministros, o presidente Fernando Henrique, o vice-presidente Marco Maciel, os ministros e os 3 líderes de governo.
Então, nós tínhamos todo mês uma reunião para debater aquilo que seria prioridade no Congresso Nacional. E eu notava uma resistência numa das reformas, que era a reforma tributária da área econômica, por essas razões, até por conservadorismo. Isso me levou, num determinado momento, eu estava com o presidente Fernando Henrique no Rio de Janeiro, no encontro da Associação Brasileira de Supermercados, e o presidente jogou para cima do Congresso Nacional a responsabilidade pela reforma não sair, que era uma injustiça, porque o governo tinha mandado uma proposta para o Congresso, mas não era uma proposta para valer, era para cumprir tabela. Era simplesmente para dizer, olha, nós mandamos uma reforma tributária, mas não era efetivamente uma mudança profunda do sistema tributário. Eu vendo a injustiça que estava sendo cometida, eu disse, olha, na época o Michel Temer era o presidente da Câmara, eu fui ao Temer e disse, Temer, o presidente está cobrando do Congresso uma responsabilidade que eu entendo que não é do Congresso. Uma reforma tributária tem que ter o comando do Executivo, senão ela não sai. E o Executivo não está comandando, não está querendo fazer. Aí o Temer organiza uma comissão especial, me coloca como presidente da comissão. Na época, Nando, eu fui aos 26 estados da federação, e o Distrito Federal estava, a base era lá, e fui aos 26 estados da federação tendo contato com todos os setores que tu possa imaginar, mostrando, eu sabia que para a reforma avançar, tu tinha que ter pressão de fora para dentro. E mais do que isso, eu tinha que colher todo tipo de informação que pudesse me ajudar no avanço da reforma. Fui aos 26 estados da federação, um grande movimento, preparamos um projeto, o projeto passou na comissão especial e quando chegou no plenário, o governo puxou o tapete e não deixou avançar a reforma. Mas aquele trabalho que nós fizemos ficou marcado. Aquilo que tu disseste, quer dizer, sempre foi uma referência. Quando precisavam ver como é que estava a discussão, como é que estava o debate, eu era chamado. Então, tu me pergunta, o que marcou? Claro que foi a liderança do MDB, foi a liderança do governo Fernando Henrique, mas a reforma tributária, a presidência da Comissão da Reforma Tributária, sem dúvida, foi uma marca muito importante naquele período. Como é que era a sua relação com o Fernando Henrique? Assim, nós, curiosos, que conhecemos o presidente da República, né? Era um homem de bom trato, fácil de conversar. Excelente, muito bom trato. Na verdade, tanto ele como o vice-presidente Marco Maciel eram duas pessoas incríveis, sabe? O presidente Fernando Henrique, um agregador, uma pessoa de posições firmes, claras, que sabia como atingir o seu objetivo, mas principalmente isso, trato muito bom com ele. Então, tínhamos conversas ótimas, nunca tive nenhum problema com o Fernando Henrique, a não ser essa contrariedade que não era ele. E tu sabe que se a Receita Federal, o Ministério da Fazenda, dizem ao presidente que algo não deve acontecer da forma como está se pensando, o presidente vai seguir a orientação, por mais que ele queira, vai seguir a orientação da sua área econômica. Mas o presidente Fernando Henrique sempre foi uma pessoa que efetivamente eu respeitava, não apenas pela sua capacidade, pelo seu conteúdo, pela bagagem que tinha, mas até pela forma como ele convivia com aqueles que estavam próximos dele e até quem não estava próximo. O senhor chega ao Piratini, né, de uma forma bem inusitada, não era o favorito nas pesquisas, né? Eu acho que ali era quem? Era Olívio, o Zé Otávio, né? Otávio Germano? Não, na verdade nós tínhamos, eu estava na liderança do governo. Sim. Aí o MDB tinha uma situação no Estado que simplesmente o Brito tinha deixado o MDB, e junto com o Brito quando perde a eleição, ele sai da vida pública. Muitos deputados acompanharam o Brito, prefeitos acompanharam o Brito, lideranças do interior acompanharam o Brito, e isso determinou um problema para o MDB, e o Brito sai candidato. E o Brito candidato, ele já sai com aquela questão, ele tinha perdido a eleição para o Olívio,
Mas ele sai candidato com uma possibilidade concreta de se eleger, porque ele tinha sido governador e tinha ficado... Foi uma eleição muito complicada, aquela dele com o Olívio, onde ele perdeu a eleição. Mas ele sai candidato pelo PPS. E, do outro lado, o Tarso Genro é candidato pelo PT. E os dois... O Olívio não pôde ir para a reeleição, né? O partido acabou, teve uma prévia, o Tarso largou a prefeitura. Teve uma prévia que o Olívio era o governador, mas na prévia o Tarso, que era prefeito de Porto Alegre, se colocou como um pré-candidato. O que ele já me falou em entrevista que ele considera um grande erro. Ele se colocou como pré-candidato naquela época, como um pré-candidato na prévia e tal, e venceu a prévia. Venceu não foi nem a prévia, foi a convenção do PT. Convenção do partido. Foi a convenção do partido. Mas o Tarso tinha se eleito prefeito de Porto Alegre. Ele sai, então, era um grande nome do PT, e o PT, na época, tinha uma força incrível. O PT... Ele não respondia pelo governo do Estado naquele momento, não respondia pelo governo federal, então tinha uma facilidade muito grande no fazer oposição. Claro. E o Tarso saía com 32%, e o Brito saía com 32%. E o único candidato no MDB que aparecia com alguma possibilidade de crescer durante a campanha eleitoral, até pela sua história, era o Simon. Simon aparecia nas pesquisas com 6%, 7%. E o nome do Simon, então, aparecia como a alternativa que tinha o MDB para enfrentar aquela eleição complicada com o Brito e com o Tarso. Brito e Tarso. Chegou um determinado momento, eu candidato ao Senado, já andando pelo Estado como candidato ao Senado, trabalho que tinha feito na Câmara Federal e na própria Assembleia tinha me impulsionado para uma candidatura ao Senado que eu acredito que seria vitoriosa, eu ganharia o Senado, e andava pelo Estado como candidato ao Senado. E o nome do Simon era o único que aparecia efetivamente como alternativa àquela polarização entre o Tarso e o Brito. Até que em um determinado momento o Simon me convoca para uma reunião com ele no Senado, e o Simon me diz o seguinte: olha, eu não serei candidato. Eu vou continuar meu trabalho no Senado, eu acho que eu tenho que continuar aqui, já fui governador, não vou ser candidato. E eu acredito que tu deve ser o candidato a governador. Eu digo, Simon, como é que eu vou assumir uma candidatura a governador tarde? Porque isso já era mês de abril, a eleição estava chegando, os outros estavam em campanha direto, sabe? E eu digo, como é que eu vou assumir uma candidatura agora? O nome que o MDB tem é o teu. Eu estou como candidato ao Senado, não candidato a governador. O Simon, não, tu vais concorrer, nós vamos anunciar teu nome, tu tens um potencial de crescimento enorme e tal. Mas eu acho que nem o Simon acreditava muito nisso. Mas foi um visionário, né? Porque ganhou no primeiro turno, né? Não, na verdade eu saí com 2%, na eleição, contra dois candidatos com 32%, mês de abril, e eu andava pelo Estado com meu carro, sem estrutura, falava com as pessoas, dizia, olha, nós estamos tendo uma polarização que não está fazendo bem para o Estado. Esta briga que está acontecendo aqui no Estado entre o britismo na época e o petismo não está fazendo bem para o Estado, e eu acreditava nisso, e eu transmitia isso. Eu digo que tem que ter uma proposta nova, uma proposta que dê uma luz diferente para o Estado, que saia desse processo de radicalização e de briga e tal. Mas eu falava isso, as pessoas tinham brilho nos olhos, mas, Nando, elas olhavam e diziam, mas eu tenho 2% nas pesquisas, não tem mínima chance de ganhar a eleição. E eu sentia isso, o brilho nos olhos das pessoas, mas o descrédito, porque eu andava e a pesquisa me mantinha no patamar de 3,5%. Não subia nunca. Com muita gente acreditando que eu deveria renunciar, porque eu não conseguiria enfrentar isso. Eu dizia, vocês esperem, quando chegar a televisão e o rádio, este quadro muda totalmente e vai mudar rapidamente. As pessoas olhavam, será que pode? Eu digo, esperem televisão e rádio. Chegou a televisão e o rádio,
o crescimento em 10 dias, as pesquisas me jogaram para cima. Se eu tivesse mais 4 dias de campanha, eu teria ganho a eleição no primeiro turno. Foi por pouco? Então. Tal era a transferência de votos, tal era o crescimento da minha candidatura. Ganhei no segundo, mas por detalhe, por pouco tempo mais de falta de campanha, não ganhei no primeiro turno. Nessa época era então foi uma coisa impressionante. O Brasil inteiro olhou aquilo que aconteceu no Rio Grande do Sul e disse, mas como é que pode? Porque era impossível, aparentemente, tu ganhar uma eleição. Então eu sou um exemplo de quem ganha uma eleição impossível e perde uma impossível de perder. Por quê? Porque quando veio 2006... Está falando da reeleição? Já vou avançar, Fernando. Falando na reeleição. Quando veio 2006, eu tinha uma ideia de não concorrer à reeleição. Nunca gostei de reeleição. E eu tinha sofrido muito. Tinha feito um belo governo, uma aceitação enorme até o final. Pesquisas me davam uma bela de uma aceitação, mas eu disse, eu não concorrerei. E aí o MDB do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Pernambuco, que sempre lutaram por candidatura própria à presidência da República, chegam e dizem o seguinte, olha, tu tens que concorrer a uma prévia, porque o Garotinho tinha se colocado como candidato, tu tem que concorrer numa prévia com o Garotinho, porque o Garotinho não tem história nenhuma no MDB. E nós temos que lutar para chegar à convenção com um candidato próprio. Como eu não pretendia ser candidato à reeleição, eu aceitei o desafio. Fui para a luta, o Garotinho com uma estrutura impressionante, eu sem estrutura, mas eu tinha uma história no MDB e andei dentro do possível. Me afastei do governo por 20 dias, deixei o Antônio como governador, andei pelo Brasil e ganhei de 3-1 a prévia. Então eu chegaria na convenção com todas as condições de ganhar a convenção. Só que aqueles que não queriam uma candidatura própria encontraram uma forma de, sem o meu conhecimento, fazer uma fórmula que, por exemplo, os 1.800 votos que eu tive no Rio Grande do Sul eram anulados por 45 votos que o Maranhão, que boicotou a prévia, fez. Então, eu de 3-1 que ganhei, no dia achando que estava consagrado como candidato à presidência, que iria para a convenção, chego na executiva do partido e me apresento uma resolução assinada por algumas pessoas, inclusive pessoas ligadas a mim. Parece Campeonato Brasileiro, uns anos atrás, que mudava no meio a competição. Uma resolução sem o meu conhecimento, que mudava o resultado, de uma vitória de 3-1, o Garotinho se colocou como vencedor. E a gente sabia que o Garotinho não chegaria à convenção. A Veja, em uma semana, e a Globo, em uma semana, o Garotinho foi detonado. Então, essa candidatura à presidência da República, essa pré-candidatura à presidência, ela me tirou do foco de uma reeleição. Até porque eu tinha essa ideia de não concorrer. Mas quando eu não chego a esta possibilidade de chegar à convenção, a pressão do partido foi muito forte para que eu concorresse à reeleição. A reeleição. E a pressão eu dizendo não, 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 e nunca tu deve demonstrar que tu não tem totalmente vontade de ser candidato. Isso é um erro. Mas eu dizendo não, 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 até que em um determinado momento foi uma coisa tão forte que eu assumo a candidatura. Então, assumi tarde. Mas ganhava a eleição. Todas as pesquisas me colocavam vencedor no primeiro ou no segundo turno, contra qualquer candidato. E assim foi. Só que nos últimos 10 dias, resolveram várias entidades fazer uma campanha para evitar que o Olívio chegasse no segundo turno. Eu estava em primeiro, Olívio em segundo, a Ieda em terceiro. E esta campanha foi feita principalmente através de algumas entidades. Não era para me tirar do segundo turno, era para colocar a Ieda em lugar do Olívio. Fazer uma troca. E a transferência de votos foi tão grande que me faltaram 17 mil votos. Eu que tinha uma eleição ganha, termino
faltando 17 mil votos nessa transferência de votos que aconteceu em 10 dias. Então, claro, que se eu tivesse me afastado do governo, por exemplo, nos últimos 10 dias, tá, que eu resolvi não me afastar porque o Antônio era candidato a deputado, o Záquia era candidato a deputado, não podia assumir o presidente da Assembleia, o presidente do Tribunal de Justiça, de repente, teria dificuldades. Eu fiquei no governo até o final. Se eu tivesse 10 dias, não permitia que ninguém fizesse campanha durante o horário de expediente. Eu dizia, se alguém utilizar um equipamento, alguma coisa do governo para fazer campanha, está na rua. Tá? Eu não aceito nenhum tipo de favorecimento por máquina governamental. Então eu passava isso com muita força. Mas isso também me impedia de gravar um programa de televisão em horário de expediente. Se eu gravasse, eu tinha que gravar do meio-dia às 2, fazer campanha na região metropolitana e gravar de madrugada um programa de televisão, porque eu tinha que continuar trabalhando no governo. Se eu tivesse me afastado 10 dias, eu teria tempo para fazer campanha no interior durante a semana. Eu só podia fazer no final de semana. Então, eu te diria... Foi uma eleição perdida na estratégia. Foram questões estratégia que eu não sei se eu não repetiria. Tá? Porque eu achava que era mais importante eu fazer com que o Estado chegasse ao final da minha gestão com condições boas, como eu cheguei. Mas eu digo lá antes, né, da estratégia do próprio partido, né? Quando ele coloca em prévias e tal, o partido poderia ter firmado o pé, não. Tem que ser a reeleição, algo assim, né? Com certeza. Isso tudo, claro, que atrapalhou. Mas o que determinou mesmo, eu dizia naquela época, Nando, será que não tem problema no processo eleitoral? Não tem explicação as pesquisas me colocarem na frente, como me colocavam, e terminar me faltando 17 mil votos? Eu digo, será que não teve algum problema? Eu andava um ano que eu andando pelo estado, entrando dentro de um avião, as pessoas dizendo, governador, o senhor me desculpe, eu, minha família, meus amigos, fomos induzidos ao erro, à mudança de voto, não para lhe prejudicar, mas mudamos os nossos votos. Eu passei o tempo ouvindo isso. Então, não houve efetivamente nenhum problema no processo eleitoral. Foi um problema mesmo de transferência de votos em cima de uma estratégia que alguns montaram e que me prejudicaram. A gente vê 2 anos, né? 2 anos, não, 2 eleições, onde quem não era favorito em pesquisa, estava em terceiro, no seu caso, né, na primeira, e depois a própria Ieda, em 2006. Os dois ganharam. Estou falando a questão do britismo contra o Olívio, né? Hoje eu quero pegar o cenário atual. A gente tem uma polarização aí já em questão nacional, muito grande. Muito grande. A gente está vivendo um período de polarização. Eu vejo que o nosso governador, Eduardo Leite, ele está tentando entrar nesse debate nacional como alguém da mediação, alguém do meio. Nem tanto lá, nem tanto aqui. Isso que o senhor fez lá, e as pessoas entenderam que era importante. O senhor nota que tem ambiente hoje para isso, ou o chamado caminho do meio está cada vez mais sendo rejeitado pelas pessoas? Nando, eu quero te dizer o seguinte. Primeiro, tu tens uma polarização que está fazendo mal ao Brasil. Essa polarização não está fazendo bem ao Brasil. Tá? Esse processo de radicalização, de ideologização de tudo não está fazendo bem ao país. Tá? Isso é a primeira coisa. Mas daí, tu dizer, não, mas existe uma possibilidade de um candidato de centro entrar no meio da esquerda e da direita e se eleger. Aí a dificuldade é muito maior. Tá? Não que seja... Se tu pega os eleitores aí, as pesquisas que estão sendo feitas, 65%, 70% dizem que nem o Lula nem o Bolsonaro deveriam ser candidatos. Tá? Isso é a posição das pessoas. Mas tu tem aqueles que estão do lado dos mais radicais que acham que um e o outro deve ser candidato. O Bolsonaro foi presidente, o Bolsonaro tem essa questão toda com o Supremo Tribunal Federal, o Lula não fez sucessor. Tá? Então, há uma pressão muito grande, o Bolsonaro, pela liderança que tem, há uma pressão muito grande de setores ligados
para que eles sejam candidatos. E dificulta o surgimento de outros nomes, tu entende? Agora, é impossível? Não, não é impossível. Eu acho que tu tens aí candidaturas que estão sendo colocadas com possibilidades concretas de quebrar este processo de radicalização. Eu te colocaria, além do governador Eduardo Leite, eu colocaria o Ratinho Júnior, governador do Paraná, um belo governador do Paraná. O Ratinho tem uma vantagem sobre o governador Eduardo, que ele tem uma história maior no PSD. O PSD é o partido dele, o Eduardo entrou no PSD agora. Então, aparentemente, o Ratinho, se o PSD tiver candidato, a tendência é o Ratinho. É o Ratinho ser o candidato. Eu estou colocando isso pela minha experiência, Sim. porque o Ratinho está se colocando como candidato, está andando também como candidato. Ao lado disso tem o Caiado, governador de Goiás, tremendamente bem avaliado, se posicionando como candidato. E tem um nome que, por ser de São Paulo, governador de São Paulo, também muito bem avaliado, e é um candidato fortíssimo se concorrer, que é o Tarcísio. Governador Tarcísio. Quer dizer, ele é um candidato muito forte. Ele tem bagagem, foi ministro, ocupou as mais diferentes funções, é governador de São Paulo, sabe? A força que tem São Paulo a gente não pode desconsiderar. Então, é um candidato fortíssimo. Agora, qual é o grande problema? Se essas candidaturas todas se pulverizarem, eu não sei se consegue quebrar a polarização, digamos. Eu acho que se o Bolsonaro, por exemplo, colocasse a mão num desses candidatos, eu não tenho dúvida que isto significaria um crescimento enorme dessa candidatura, mas teria que ter uma decisão do Bolsonaro e que não poderia tardar muito, porque se chegar o mês de fevereiro, março, e o Bolsonaro não fizer isso e continuar dizendo que vai lutar para ser candidato, ou ter o filho ou a esposa como candidata, tu tem a dificuldade do Tarcísio se manter como possível candidato. Por quê? Porque ele vai concorrer à reeleição. Ele não vai se afastar do governo, tu entende? Ele fica no governo e concorre à reeleição. Então, eu te diria, nós estamos correndo contra o tempo para ver se é possível nós chegarmos o ano que vem, 2026, com algo que signifique uma candidatura que tenha a capacidade maior de agregar, de unir, de sair desta loucura que a gente está vivendo, de muito ódio, de muita radicalização de lado a lado, que eu acho que não está fazendo bem para o Brasil. Aquilo que eu dizia na época que fui candidato e tinha convicção disso, isso que me determinou o meu resultado favorável, e eu acredito que durante os 4 anos de governo eu determinei uma pacificação política no Brasil, mudaram as campanhas políticas depois daquela eleição, mudaram totalmente as campanhas políticas depois daquela eleição, e eu fiz aquilo que dizia que faria. Respeitei quem pensava diferente, consegui fazer uma grande base de sustentação na Assembleia Legislativa, com todas as dificuldades de... Hoje, por exemplo, há quantos anos o Estado não paga a dívida com a União? Eu paguei os 4 anos a dívida com a União, dívida do passado. Não podia fazer R$1 de nova dívida porque o Estado estava no limite de endividamento pela lei de responsabilidade fiscal. Tive que enfrentar 2 estiagens seguidas que jogaram as finanças do Estado para baixo, porque naquelas estiagens teve uma época que nós perdemos 60% da safra de soja. Foi a maior estiagem da história. E não impediu que nós tivéssemos, na época, a Unesco considerando o ensino do Rio Grande do Sul como o melhor ensino do país, o melhor índice de mortalidade infantil do Brasil nós conquistamos, criamos um Primeira Infância Melhor, que foi um programa premiado internacionalmente, consegui fazer obras importantes pelo Estado, mesmo com todo o grau de dificuldade, pagando a dívida, sem vender nada de patrimônio, porque na época tu não podia vender patrimônio, tu tinha uma realidade diferente de hoje. Aonde hoje, tanto em nível nacional como nos estados, há uma aceitação maior e até um desejo de que o Estado diminua o seu tamanho, com privatizações. Na época tu não podia nem falar em privatização. Então eu tive que enfrentar 4 anos de governo com
muitas dificuldades, mas felizmente, pacificando as relações políticas, tendo possibilidade de dialogar com quem pensava diferente, com a oposição, e garantindo fazer obras importantes para o Estado na educação, na saúde, na infraestrutura, na segurança em todas as áreas. Então, eu tenho muito orgulho, Nando, daquilo que realizei naqueles 4 anos. E sei que agora eu estava chegando aqui nos estúdios, não pude caminhar, dar 4, 5 passos e pessoas me cumprimentando, me abraçando, dizendo que acompanharam o meu trabalho, que tem saudades. Então, é assim por onde eu ando. E isso me deixa muito feliz com relação àquilo que nós conseguimos realizar. Essa dívida do Estado, qual é a sua ideia dela? Agora teve um grande debate, né, sobre a proposta do governo de renegociação da dívida, porque nós estávamos no STF, a dívida não estava sendo paga, e agora ela voltou a ser paga de uma forma que há muita contestação, e agora já viu o governador dizer de novo que é inviável o pagamento. Há quanto tempo tem isso e o senhor vê a possibilidade de ser resolvido? Algum governador pode chegar lá e quitar essa dívida? Na verdade, Nando, essa questão da dívida não é que, eu digo aos telespectadores, não é que, na verdade, houve um erro na federalização. Eu era deputado federal, líder do governo Fernando Henrique, os estados se endividavam, a irresponsabilidade fiscal era total, os estados empurravam com a barriga as suas dívidas, não pagavam nada e faziam novas dívidas, e isto estava criando um problema sério que tu não teria como efetivamente garantir a estabilidade da moeda, o plano real, Sim. Se tu não resolvesse problemas como esse. O que fez o governo federal? Puxou as dívidas para si, e fez um acordo com os estados, na época, acordo com os estados, e todos os estados acordaram, porque era excelente, que os estados pagariam com o tempo essa dívida que estava sendo federalizada. Então, aquilo foi um dos pontos importantes para que nós tivéssemos a estabilidade da moeda, a federalização da dívida dos estados. Então, não é que isto foi um erro, mas na época, o indexador que corrigia a dívida era o IGPDI mais 7%. O que significa isso? Naquela época, esse IGPDI mais 7% era um corretor, quer dizer, a dívida, como ela vai ser paga ao longo de anos, tu tem que ir corrigindo a dívida. Pois bem, na época tu tinha a inflação altíssima, tu tinha os juros lá em cima, porque a inflação era muito alta. Antes do real, isso. Hã? Antes do real. Antes do real. Nós tínhamos, quando houve a federalização, Sim. Juro alto, inflação alta. Pois bem, então esse indexador era bom. Quando a inflação caiu e os juros caíram, porque a inflação caiu, o indexador continuou o mesmo. Então os estados pagando dívida, eu pagava 2 bilhões por ano de dívida do passado, não dívida que eu fiz, dívida de governos anteriores, e o estoque da dívida crescia. Por quê? Porque o indexador estava errado. Então, já naquela época, eu denunciava isso, eu disse, olha, se não corrigir o indexador, os estados vão pagar, e o estoque da dívida vai crescer sem que se faça a nova dívida. E aí demorou muito. Entramos no Supremo, demorou muito para a decisão do Supremo acontecer, de se estancar, parar com isso e chegar ao entendimento. Então, hoje tu tem uma realidade diferente, tu tem um indexador diferente, que não faz com que, de repente, tu tenha um crescimento do estoque da dívida, mesmo o Estado pagando. Então, mudou o indexador. Agora, o Rio Grande do Sul, por exemplo, com a enchente, ele ia começar a pagar, ficou anos sem pagar, ia começar a pagar, e agora houve esta decisão do governo prorrogando, federal, né, mais de jogar para frente, e o Estado não paga e vai para o fundo de reconstrução, que isto, claro, que dá ao Estado um oxigênio, dá um fôlego e dá possibilidade de ele fazer investimentos que ele não faria se estivesse pagando a dívida. Qual é a sua avaliação da resposta dada pelo nosso governo do Estado em relação a esse episódio que o senhor citou da enchente, e se respondeu bem, e o do governo federal? O senhor acha que houve um aporte suficiente? O governo federal se ajudou realmente? Olha, é muito difícil fazer uma análise, tu não estando dentro, e eu tenho procurado, Nando, desde que deixei o governo, falar muito
pouco sobre ações de governo, do governo do Estado. Por quê? Eu acho que eu fui governador, eu não tenho que ficar dando pitaco no governo que me sucedeu. Agora, sempre me coloquei à disposição da Ieda, quando a Ieda assumiu o governo, do Tarso, quando o Tarso assumiu o governo, o Sartori, como de repente uma pessoa que começou comigo na vida também de pública, Caxias, né? de Caxias, quer dizer... Caxias ou Juventude? Juventude, Sartori, né? Sartori é Juventude, o Pepe é Juventude, o que tu entrevistou também. Também é Juventude. É Juventude, mas eu sei que teve a entrevista do Pepe agora, poucos dias atrás, né? Mas, então, na verdade, tu tens uma situação que se tu pega esses governadores todos, o Eduardo Leite, inclusive, todos eles eu me coloquei à disposição para tudo aquilo que eles achassem que eu pudesse ajudar. Agora, muito menos eu ficando comentando, sugerindo publicamente, posso sugerir, eu com ele, com o governador, mas não ficar ocupando espaço para criticar ou para opinar sobre o que o governo deve ou não fazer. De qualquer maneira, eu vejo que nesse processo que nós vivemos aí, com toda a calamidade que passou pelo Rio Grande do Sul, nós tivemos ações fortes do governo federal e do governo do Estado. Em determinados momentos parece uma disputa por quem fazia mais. Pelo protagonismo. Pelo protagonismo, que eu acho que não faz bem isso, mas também é natural. Não? Eu vejo com naturalidade que em algum momento possa ter acontecido algum desacerto com relação às ações que o governo federal e o governo do Estado estavam tomando. Eu tinha certeza que o Rio Grande do Sul teria uma capacidade de recuperação muito rápida. E uma coisa que nunca foi dito, o porquê que eu via que o Rio Grande do Sul se recuperaria mais rapidamente? Pelo aquilo que é o gaúcho. O gaúcho a gente tem que ter orgulho do diferencial de trabalho, de dedicação. Não é por nada que o Rio Grande desbravou o Brasil. Tu tem gaúchos espalhados pelo Brasil afora, desenvolvendo vários estados, se desenvolveram. Por quê? Porque faltou terra no Rio Grande do Sul, terra muito cara, e as pessoas às vezes não lembram disso. A nossa fronteira agrícola se esgotou e os gaúchos que estavam produzindo foram produzir em estados onde a terra era muito barata e tinha muita terra. E aí nós fomos desbravando esse Brasil. Então, eu sabia que o Rio Grande do Sul tinha um potencial de recuperação de aquilo que aconteceu, que talvez outros estados não teriam se tivessem enfrentado a mesma situação. Mas também eu sabia de outra questão, que pouco falaram. Aquilo que aconteceu no Vale do Taquari, aquilo que aconteceu na região metropolitana, aqui em Porto Alegre, em Eldorado, em Guaíba, em São Leopoldo, no Vale dos Sinos, no Vale do Rio Pardo, não aconteceu da mesma forma na fronteira. Não aconteceu, tu pega a Zona Sul, tu pegou Pelotas, por causa que teve aquela enchente da lagoa, que de repente teve problemas em Pelotas, mas tu pega, por exemplo, a Serra, parte alta do estado, simplesmente teve queda de estradas, de barreiras, destruição de estradas, tem estradas até hoje que estão sendo reconstruídas, mas tu pega, por exemplo, Canela, Gramado, Nova Petrópolis, Caxias. Eu estava em Caxias naquele momento da enchente e não tive como, eu estava vindo para Porto Alegre, terminei ficando em Caxias e fiquei impossibilitado de vir para Porto Alegre, porque a chuva era tanta, já tinha começado a cair barreiras em vários lugares de estradas, tanto não tinha como sair. Eu enfrentei em Caxias, eu tive a possibilidade de verificar, caiu em Caxias 850 milímetros de chuva em acho que 48, 72 horas, uma coisa absurda, a chuva que caiu, mais do que caiu em Porto Alegre, só que aquela água veio toda para baixo, aquela água veio para o Jacuí, veio para os rios do Taquari e que determinou toda a enchente. Então, as zonas altas do estado, tu pega, por exemplo, Gramado, Canela, se tu me disser que teve um hotel destruído, que teve um parque destruído com as chuvas, nada. Teve uma queda de uma barreira forte, de uma estrada que passou para o Brasil inteiro,
aquilo que teria acontecido próximo a Gramado, mas não que tu tenha tido destruição em Gramado, em Canela, em Nova Petrópolis, em Caxias, tirando as comunidades de interior que sofreram pouco, que tinham riachos próximos, ou, por exemplo, a queda de barreira na BR-116, ou na Veranópolis, a Bento Gonçalves, que até hoje está sendo reconstruída, mas as cidades, elas não sofreram como sofreram. Então, isto, claro, também ajuda num processo de recuperação, porque aquilo não aconteceu e não atingiu o Estado como um todo. Os efeitos, por exemplo, nas cidades que não foram tão impactadas, os efeitos foi na economia, no fato, na dificuldade de levar os produtos. Transporte, tudo. Na dificuldade de trazer aquilo que tinha que trazer para as cidades. Então, prejuízos econômicos aconteceram, mas não a destruição não foi igual no Estado. Foi bem diferenciada em determinadas regiões, o que também permite esse processo de recuperação. Porque tu falava com uma pessoa de São Paulo, tu falava com uma pessoa de Minas Gerais, parecia que o Estado inteiro tinha sido impactado da mesma forma. Então, quando se olhava as imagens de Porto Alegre, as imagens de São Leopoldo, as imagens de Eldorado, tu olhava e aquilo parece que da mesma forma tinha atingido todo o Estado. Isso não aconteceu. Então, esta capacidade de recuperação, o trabalho feito pelo governo estadual, pelo governo federal, pelos governos municipais, esta união de forças permite que o Estado tenha esta recuperação, que é um exemplo para o Brasil. Governador, eu estou com pouco tempo já, então não posso deixar de perguntar sobre o processo envolvendo Jair Bolsonaro. O senhor acha que está tudo dentro da regra do jogo? Há excesso do Supremo? Qual é a sua opinião sobre isso? Eu diria o seguinte: primeiro, essa questão do presidente Bolsonaro tem acontecido erros seríssimos. O Supremo Tribunal Federal, na minha forma de ver, erra no momento que existe excesso de exposição dos ministros. Ministros, inclusive, falando sobre questões que eles têm que julgar. Isso não é de agora, vem de muito tempo. Eu acho que o ministro Alexandre de Moraes ele não deveria estar julgando o presidente Bolsonaro. Ele deveria deveria se considerar impedido de julgar o presidente Bolsonaro. Por quê? Porque no momento que estava lá, dentro desse processo, algo que dizia que poderia haver um atentado à vida do presidente, do vice-presidente e do ministro Alexandre de Moraes, eu acho que ele deveria se sentir impedido de julgar, exatamente porque ele estaria julgando aquele que estaria pensando em atentar contra ele. Então, tem alguns erros que atrapalham muito esse processo, né? E aí tem o processo de radicalização. Por mais que tu tenha erros no Supremo Tribunal Federal, tu não pode ir para os Estados Unidos e te vangloriar dizendo que convenceu o presidente Trump a tomar medidas contra o Brasil, atingindo a sociedade como um todo, atingindo empresas aí que vão ter dificuldade de sobreviver se não exportarem para os Estados Unidos com uma taxação de 50%. Quer dizer, tu tem 48% já de exceções, mas tu tem 50 e tantos por cento, 56% que não está na exceção. Então, tu não pode, dentro de um quadro como esse, ficar te vangloriando que tu está, de alguma forma, ajudando a uma decisão equivocada do presidente Trump como essa, que levou menos em conta a questão comercial, já que nós somos deficitários com relação aos Estados Unidos nas relações comerciais, nós importamos mais do que exportamos para os Estados Unidos, então não teria razão para uma tarifação dessas, então foi uma razão política, mas gente ligado ao presidente Bolsonaro, se vangloriando disso. Então, são erros de um lado e de outro que não ajudam o Brasil. Neste momento, nós teríamos que estar discutindo como que nós vamos enfrentar este processo unidade, para enfrentar esse processo de tarifação. O presidente Lula fala demais. O presidente Lula diz coisas que atrapalham, que não ajudam. Então, se ele deixasse o Geraldo Alckmin e o próprio Haddad negociando, e o Itamaraty negociando, e não se metesse, não ficasse fazendo discursos de palanque que só atrapalham,
realmente nós teríamos uma situação melhor. Mas eu espero que dentro deste quadro de radicalização e de polarização política, a gente encontre esse caminho, que signifique principalmente focar para aquilo que o Brasil precisa enfrentar nesse momento. Tá? Nós temos uma realidade de uma inflação aí que está no limite, tá? Um juro de 15% na taxa Selic, um juro que o juro real é 9,5%, segundo o juro real do mundo, só atrás da Turquia. É absurdo o nosso juro. Tá? Que isto impede investimento, isto aumenta a inadimplência. Então, eu acho que essas questões deveriam estar sendo olhadas com muito mais cuidado pelo Congresso Nacional, tá? Pelo Poder Executivo, pelo próprio Supremo Tribunal Federal, tá? Para evitar que a gente tenha um agravamento deste quadro. O tarifaço, a gente não sabe ainda as consequências dele. Tá? Agora, o que não pode é esse tarifaço significar prejuízo para fechamento de empresas, para perda de empregos e para uma decisão do Copom ali adiante de aumentar a taxa de juros ainda mais, tá? Com todos os prejuízos que vai determinar isso. O senhor é candidato ano que vem a algum posto público? Olha, há uma pressão muito grande para que eu concorra, mas, na verdade, se concorrer seria o Congresso. Né? O Senado, tu sabe que seria algo natural, tá? Se fosse uma candidatura, seria uma candidatura natural ao Senado Federal, mas geralmente o partido, ele no momento que faz uma composição e que tem o candidato a governador, as candidaturas ao Senado também, elas terminam entrando na coligação. Então, o mais fácil seria ter uma candidatura a deputado federal. Mas eu olhando para como está a Câmara Federal hoje, realmente a motivação não é tão grande para ir para a Câmara, porque eu já fui deputado federal, já dei uma contribuição enorme, deixei uma marca importante numa realidade diferente de hoje. Hoje tu tem uma quantidade absurda de bancadas, que significa uma quantidade de líderes dentro da Câmara. Tu tens um quadro que é essa situação das emendas, que se tivesse tempo a gente poderia falar mais, mas é uma vergonha o Congresso Nacional ter 60 bilhões de emendas, de possibilidade de mexer no orçamento, com todos os absurdos que já aconteceram e que vão acontecer, tá? Com relação a esses 60 bilhões de recursos para emendas parlamentares. Então, há uma disputa hoje de quem pega a fatia maior dessa quantidade de dinheiro e uma preocupação muito menor com aquilo que deveria ter preocupação o Congresso Nacional, na questão de reformas que estão ainda aí capengas e pelo caminho, na questão de enfrentamento de questões como essa da questão fiscal, que se não houver responsabilidade fiscal, tu vai ter agravamento da crise com aumento de taxa de juros, com inadimplência, com todos os problemas que isso vem. Sabe o que significa, Nando? Eu sei que o tempo está terminando, mas sabe o que significa tu ter 15% de taxa Selic? O Brasil está gastando mais de 60 bilhões mês para renegociar dívida com 15% de taxa Selic. Hoje, o Brasil, para renegociar a dívida, com que a maior base dela a maior parte dela está indexada a Selic, o Brasil, para renegociar a dívida, está gastando em torno de 700 bilhões de reais. Então, vai fazer um plano para atacar o problema fiscal, como do Imposto a Operações Financeiras, pensando lá em 50 bilhões, 60 bilhões, o desgaste total, porque foi tremendamente mal conduzido e a ideia não foi boa. Mas 50 bilhões. Só que está saindo pelo ralo. Tá? Por quê? Porque tu tem uma política fiscal errada e a taxa de juros tem que subir para evitar que a inflação desande e tu tens um custo desses para rolar dívida. Tá? Então as pessoas não se dão conta que se não tiver responsabilidade fiscal do governo federal e do Congresso Nacional, nós vamos ter problemas pela frente. Governador, muito obrigado.
Só tem que voltar ao debate público mais vezes, né? Vamos conversar outras vezes. Estou sempre à disposição, Nando. Eu fiquei muito feliz de estar contigo, estar aqui no estúdio. Sei da audiência que já está tendo o programa. Eu quero desejar sucesso. São os políticos mais educados que eu conheci na minha trajetória, atenciosos. Eu posso dizer assim, às vezes antes da minha mãe, assessoria, o governador já mandava, quando era deputado e tal, recado, parabéns pelo aniversário, coisas pequenas que a gente nunca esquece. Não. Pequenas coisas a gente nunca esquece. Muito obrigado, desejo sucesso, saúde acima de tudo. Mesmo com o resfriado que me atrapalhou hoje. Resfriado. E vamos ver se o Caxias sobe para a Série B, pelo menos. Eu acho que sobe. Acho que sobe, está muito bem e acredito que vai subir. Ok, obrigado. Nosso convidado de hoje foi o ex-governador Germano Rigoto, com a produção da Evelyn Lopes, aqui conosco. Quem é que está na mesa ali? O cinegrafista, o Gabi, né? É o Gabi. E o Gabi também aí Leonardo, mandando ver. E o Leonardo também aqui conosco. A nossa equipe toda aqui na RS. Um abraço para todos. A Evelyn eu tive a oportunidade de reencontrar hoje, depois de algum tempo. Ela tá por tudo que é lugar, essa menina, é uma coisa impressionante. A gente volta na semana que vem, o programa tá agora à noite, quem tá vendo, né? Mas tem várias reprises ao longo da semana para quem não pode acompanhar todos, tá bem? Tchau, tchau.